definitivamente é uma história que quando você acha que ela tá ruim, que tá tudo no caos e na pior situação possível, ela vem e piora mais um pouquinho. O protagonista não tem um segundo de paz. E é claro que eu só podia estar falando de Berserk, então vem comigo saber tudo o que aconteceu no último capítulo. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando o mangá de Berserk. Sempre que sai capítulo eu venho aqui e a gente conversa sobre os últimos acontecimentos. Dessa vez temos capítulo 373, um capítulo que trouxe acontecimentos ali mais intermediários, para um vem aí talvez muito catastrófico. Mas voltamos para Guts, para o navio, para a galera que fugiu da Ilha dos Elfos e grandes acontecimentos que podem vir a partir disso. Acho que pela primeira vez desde que continuamos Berserk com a equipe do Kentaro Miura, né, a galera do Estúdio Gaga, ali supervisionada pelo Koji Mori, que é mangaka e melhor amigo do Kentaro Miura, pela primeira vez tivemos bastante quantidade de fala, mais falas que eu considero que foram substanciais, agregaram em sentido e acho que ficaram bem no clima do que a gente imagina de Berserk. Eu continuo confiando, gostando e achando inclusive que a arte, sobretudo, tem melhorado pra caramba. Eu me sinto lendo Berserk e isso pra mim é suficiente. E sim, este foi um capítulo caótico, especialmente no que diz respeito à situação do Guts e como ele se vê perdido, fisicamente, mentalmente, espiritualmente acabado e talvez tendo como a única solução para seguir em frente e conseguir ter algum efeito para salvar e para derrotar, né, salvar quem ele ama e derrotar quem ele odeia, talvez ele tenha que escolher algo que não é bom para si mesmo, aceitar a sua fé interior. Mas antes da gente falar de coisa ruim, quero só lembrar vocês que nesta quinta acaba a promoção para você ganhar uma camiseta de Berserk, veja só. Promoção com toda a minha coleção no link aqui embaixo. Você compra um moletom como esse que eu estou utilizando, que tem inclusive detalhes nas mangas e tem estampa de Berserk também, e você coloca ele no carrinho com a camiseta que você quiser. Usa o cupom uma camiseta e a camiseta sai de graça. Não tem enrolação. Comprou o moletom, ganhou a camiseta. É só seguir os passos e acaba hoje, quinta-feira à noite, então não perde tempo depois desse vídeo. Corre e vai garantir a sua roupa para vestir Berserk e ler sofrendo, porque é só o que nos resta nesse tempo. Então, já fora da Ilha dos Elfos, ela tendo colapsado, levando junto as criaturas mágicas que estavam plenamente linkadas à ilha, à árvore da ilha, e lá no navio eles estão numa situação muito difícil. Eles não só acabaram de sair de lá, mas eles precisam decidir para onde ir. E isso ainda considerando que eles perderam vários suportes muito importantes, da própria Danan, da Isma, inclusive Isidore claramente chateado, atordoado com essa perda. E vários ali, por exemplo, as bruxas que conseguiram sobreviver e fugir, perdendo a magia que estava atrelada àquela terra que sucumbiu. E a intenção da Shirk é exatamente descobrir onde a casca está, porque para salvá-la, a gente precisa definir qual é a sua localização. E por isso que nesse capítulo, a primeira coisa que a gente vê é um ritual sendo montado para que ela conseguisse encontrar a casca. Mas antes da gente falar desse ritual, eu quero focar no Guts. Porque o Guts, da mesma maneira que a gente já tinha visto em capítulos anteriores, ele ficou destruído depois do que aconteceu na ilha. Não só a ilha colapsou e ele viu a casca indo embora na sua frente sem que ele pudesse impedir, sendo levada pelo seu inimigo, ex-amigo, né? Talvez a primeira pessoa que ele considerou um amigo de verdade, o Griffiths, que surgiu na sua frente, ali na forma anterior de uma criança que agora ele considerava da família, surgiu ali na sua frente. O Guts tentou o atacar antes que ele fosse embora e conseguiu meramente, no máximo, tirar um fio do seu cabelo. Ele já se sentiu impotente. Para começar, aquilo que sempre foi o seu totem de segurança desde pequeno, tudo que ele passou, entre todos os traumas, ele sempre teve a espada. A espada o salvou, inclusive no eclipse. E ali, aquele símbolo do que ele mais confiava na vida, a espada adiantou de nada. Nem para atacar o seu inimigo que estava na sua frente, nem tirar uma lasquinha de sangue dele ele conseguiu, e nem serviu para impedir que a casca fosse levada embora. Imaginem o golpe que não foi para ele, de repente tudo isso desmoronar e ele ser impotente. O Guts que a gente vê nesse capítulo, caído, ele tá quebrado em espírito, em psicológico e no físico também. Porque o seu físico já estava muito sofrido de tanto utilizar a Berserker Armor. Não só lutar com tantos apóstolos e monstros seria altamente prejudicial para o corpo de um ser humano qualquer, mas ele usa uma armadura que faz com que ele chegue ao seu ápice, ao seu limite, sem sentir na hora imediatamente o tanto que ele tá perdendo por isso. E nisso, ele acabou com o corpo, ele perdeu muito sangue, e quanto mais ele usa essa estrutura, mais ele vai deixando ali
A carne, a alma, o que o torna humano. Por isso que é incrível nesse capítulo como a gente vê ele enfrentando a própria besta, enfrentando essa monstruosidade que existe dentro dele e que ele sempre tentou lutar contra. E nesse capítulo a sua besta interior conversa com ele, dizendo: se renda a mim. Se render a ela é se render a todas as emoções mais negativas e pessimistas possíveis no Guts. Se render completamente ao desejo de vingança. Esquecer a humanidade, amigos, inclusive amigos esses que pra besta representam as fragilidades do Guts. Esquecer Casca, qualquer coisa e sucumbir só ao ódio. E a força, claro, mas por consequência, uma enorme solidão. É alguém completamente fora de si. É esse o seu destino, ser consumido pela sua fera, consumido pela sua armadura e ser, no final das contas, não mais do que um espectro? Como a gente vê hoje, por exemplo, com o Skull Knight. Ele tá lutando contra isso, mas que escolha que o Guts tem? Hoje, a gente não vê qualquer solução. Hoje, a gente não vê qualquer maneira dele conseguir sair dessa e ser útil nessa batalha sem ele ser consumido por essa besta, pela sua própria armadura. Lembrando que repetidas vezes ele conseguiu não ser completamente sugado por essa armadura, pela besta, por causa da ajuda da Shirk, que agora naquele navio está focada em outra história, num ritual muito complexo. É muito forte também nesse capítulo quando a gente vê o painel dele sendo confrontado pela besta e também visualizando quando ele pega a espada e a ataca exatamente o Griffiths pelado, que foi, né, a visão que ele teve por último, e pisando acima da espada da mesma forma que o Griffith fez lá no começo, na Era de Ouro, quando eles estão lutando pela primeira vez e ele graciosamente cai em cima da espada. Naquela época, alguém que se mostrava muito acima do Guts, uma figura elevada, uma figura admirável, uma figura angelical. E talvez essa visão que ele tem nessa hora é exatamente a representação da sua, de novo, incapacidade. Incapacidade de se vingar, incapacidade de salvar a Casca, incapacidade de ser a potência e a força que ele sempre foi. E é ele em cima, de novo, daquele objeto espada, da Dragon Slayer que seja, mostrando pra ele que ela, que isso, que qualquer coisa que você tem hoje, de nada serve. Está abaixo do Griffith, está impotente. Ele chega a vomitar quando ele vê essa cena. E eu acho muito importante essa fase do Guts para que as pessoas entendam que ele é humano. A gente viu um Guts sobre-humano, né? Um humano ultrapassando forças e sendo muito resistente, surpreendendo apóstolos e mão de Deus e não sei o quê, mas ele nunca deixou de ser humano. E aqui tá um limite do ser humano. O quanto esse cara consegue aguentar depois de tanta porrada, depois de tanto sofrimento, depois de tantas perdas e traumas sucessivos. E aí sim, como eu disse, a Shirk, que é alguém que poderia o ajudar, não tá com muito tempo. Porque eles têm outras coisas pra fazer no meio daquele mar logo depois de conseguirem escapar, ainda numa situação de perigo. E ela começa um ritual que é muito mais complexo e profundo do que ela fez até agora, e por isso precisaria inclusive do foco de todo mundo, pessoas mágicas ou não, em que ela entraria nas camadas mais profundas, em direção à camada ali do Reino dos Mortos e além, para ela conseguir atingir o mais profundo do astral para tentar encontrar a Casca. E a gente vê esse ritual começando, e tem um ladozinho assim de piadinha bem básico, né, que ela começando a fazer o ritual, o irmão da Farnese falando, ela não tá cochilando não, né? E ela, né, fica quietinho aí. Então é um micro de piada no meio do caos que temos nesse capítulo, que no fundo é uma grande transição. E claro, durante o momento em que ela está cochilando, ou na verdade fazendo esse ritual, a Farnese inclusive fica responsável, sobretudo ela, para cuidar do corpo da Shirk, porque ela fica completamente inerte no lado físico, ela tá dentro das profundezas de outra camada astral, fazendo uma busca super complexa, e o pouco que a gente vê dessa sua busca durante o ritual é que ela encontrou algo chamado os caminhos do dragão, né? Dragon Paths. E esses caminhos, eles são citados numa situação e outro contexto que eu acho muito curioso, que é a respeito dos caminhos do Behelit. Quando você ativa um Behelit, ele abre caminhos, esses caminhos do dragão, teoricamente, né? Como são chamados, que levam o desejo dessa pessoa, enfim, que ativou o Behelit, para uma camada muito profunda. O que a gente teria talvez como uma concepção do capítulo largado lá atrás do Miura, a ideia do mal ou a energia que está por trás de tudo isso que a gente está vendo em Berserk. O centro, o
o centro, o âmago do desejo das pessoas, talvez o poder máximo desse universo, não sei. E todos esses caminhos, essas energias, elas vão culminando para um ponto único. Ela comenta como se todos os ódios, todas as energias fossem para esse mesmo local. E ela pensa num lugar específico, o único lugar que poderia existir no limite desse mundo. Quer dizer, a percepção dela está ultrapassando todos os horizontes possíveis e ela alcançou esse ponto em que todas as energias culminam. Só pode existir um único lugar para representar isso que ela está enxergando. Aqui fico pensando, né? Qual é essa grande energia que ela está sentindo? Vai vir finalmente de novo essa concepção de ideia do mal? Vai vir a concepção de um único ponto em que todas as energias, desejos e fluxos coincidem? Ou vai ter uma explicação muito mais simples nesse caso dela? Os caminhos do dragão vão ter a ver também com a própria árvore mundial e a ver com Falcone, a Griffiths. Honestamente, eu acho que aqui fica em aberto para especulações. Eu acabei lembrando da ideia do mal por causa do diálogo dela, mas pode ser algo muito mais simples também. Por fim, é claro, o final desse capítulo mostra uma invasão naquele navio, que eu não sei como ninguém percebeu, né? Um navio inimigo chegando, talvez exatamente porque todos estavam focados no ritual, porque estava uma tempestade, não sei. A verdade é que começou do nada, no meio do ritual, e o Guts lá caído, jogado de cara no chão, nem apoiando o bracinho ele tá. Uma invasão Kushan. Pelo menos é o que pareceu. E aí fica a dúvida, eles vão ser atacados porque tivemos alguns painéis da invasão, nenhum braço sendo cortado, nenhuma agressão física ainda. É como se fosse realmente uma invasão que prendeu e, né, segurou as bruxas, segurou a galera, talvez as pessoas procurando alguém, e sempre há a teoria, a expectativa de que nesse tempo em que eles estavam na Ilha dos Elfos, no mundo real tenha passado tempo suficiente para Rickert, por exemplo, se unir com o grupo de Kushan e estarem exatamente em busca de Guts. Quem sabe? Essa seria uma expectativa mais positiva sobre esse final. Outra teoria seria uma invasão de fato, por qualquer motivo que seja, e uma necessidade muito grande do Guts levantar e resolver lutar. Mas como se ele tá um caco? Abraçando a sua besta? Será que esse vai ser o gatilho para ele, enfim, abraçar a sua fera interior e ser completamente tomado por ela? Eu acho que no navio isso seria muito problemático, porque estamos sem Shirk. Talvez Farnese pudesse ajudar, agora que ela domina um pouquinho mais dessas artes, mas se ele fosse tomado no navio, eu acho que é um pouco precoce para isso acontecer 100%, já que tem ainda história para frente. Por exemplo, para ele se tornar um espectro, para ele se perder completamente, eu acho que a história tem que avançar um pouquinho para isso acontecer, então eu ainda torço para a primeira opção, para ser um grande plot twist, que é uma invasão, mas nem tão invasão assim. Ou que, na pior das hipóteses, a Farnese consiga conter essa besta do Guts para que ele não seja tomado nesse momento que eu considero precoce para isso acontecer. Não que eu ache que não vai rolar, porque a história fica direcionando para esse Guts perdendo a cabeça o tempo todo, como a única alternativa, inclusive. Mas aqui em alto mar, nesse momento, eu espero que ainda não aconteça. Mas a gente tem que esperar o próximo capítulo para saber. Ficamos nesse meio de muitas dúvidas, porque, como eu disse mais uma vez, foi um capítulo bom, na minha opinião, bem feito, com mais presença de diálogos e significados do que temos ultimamente, mas de transição. Sem dúvidas, um capítulo de transição. Espero que a gente tenha o próximo 374 o mais breve possível, mas fico aqui com toda a paciência para esperar o trabalho do Estúdio Gaga, que eu acho que está sendo muito bom e muito respeitoso desde que Miura, infelizmente, nos deixou. Ele nos deixou, mas a obra dele é eterna. Enquanto eu estiver aqui também, vou comentar sempre com vocês. Então, muito obrigada a vocês que voltam sempre, que comentam, que deixam as suas teorias e sempre retornam pra gente comentar Berserk. Inclusive, se puderem, apoiem esses conteúdos, deixem seu like, que é muito importante. Comentem, compartilhem. Se gostarem do meu conteúdo, se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!